A Silvone também foi do Pilares. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse hormônio tão importante. Sabe por quê? Porque esse hormônio, ele é um mestre do ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano, que é tão importante? O ciclo circadiano é nosso relógio de dentro, é o nosso relógio biológico, que acompanha a luz e a escuridão, né? Ele determina o momento que o nosso corpo entende que é dia ou noite. São 12 horas de luz, 12 horas de ausência de luz, né? Claro que tem aí países como Alasca que no tempo de inverno é quase 24 horas de escuridão. Mas quem está lá, né, o ciclo circadiano da pessoa já se adapta ao lugar. Mas normalmente, né, são 12 horas de luz, 12 de ausência de luz. Então, a melatonina que sinaliza, né, ou melhor, o ciclo circadiano, esse reloginho biológico que diferencia a luz da noite, que vai sinalizar a liberação ou a inibição de determinados hormônios através da melatonina, porque ela tem relação com outros hormônios também. Então, como já acertaram aí, quem produz a melatonina é uma glândula que fica exatamente aqui, não aqui na testa, né? Se você fizer uma perfuração aqui nesse ponto, por isso que ela é chamada de terceiro olho, né? Porque ela fica aqui entre os olhos e aqui, né? Então, quando encontrar as duas vertentes, é lá que se localiza essa glândula pequenininha que tem somente uns 1,2 centímetros lá no cérebro. E ela também é conectada com a retina. Por que ela é conectada com a retina? O que eu falei? Claridão, né? Claridade, escuridão. Luz, sol. Então, a retina, através do núcleo supraquiasmático, que capta a luminosidade, né? Entra pela vista e ativa a pineal ou desliga a pineal, né? Então, dependendo da luz ou da escuridão, vai ser ativada ou desligada. Então, a melatonina, ou melhor, a pineal que produz a melatonina, ela integra os sistemas neuro, endócrino, reprodutivo e imunológico. Só isso, né? Pouca coisa. Endócrino, todas as glândulas. Reprodutivo, né? Órgãos da reprodução, as gônadas. Imunológico e o neural. Então, ela integra tudo isso. Olha só, é a glândula que trabalha com maior intensidade e maior desgaste metabólico, tá? Então, ela foi a única glândula que não atrofia. Olha que interessante, né? Deus deixou para a gente essa glândula que não atrofia e ela é muito ligada à intuição. Por isso que muita gente aí que ganhou a biorressonância, tanto no meu curso como no protocolo, pergunta de onde que eu tirei essa ideia, né? Algumas pessoas questionaram isso. Como que você faz uma biorressonância? Através do quê? Como que você consegue que eu não estou aí junto? Através da pineal, né? Quem fez no curso FSI, né, o Fundamentos da Saúde Integrativa, eu tenho um módulo só de pineal lá, só de biorressonância. Então, as ondas, né? A energia quântica vem através dela. Ela que tem uma anteninha parabólica que capta toda a nossa intuição, tudo que vem do meio interno, externo, ela que regula, né, o meio externo com o interno, e através dela que passa para os aparelhos de biorressonância, né? Os aparelhos, nós somos só os condutores, mas quem capta tudo é a pineal. E ela é a única glândula que não atrofia. Então, para ela manter todas essas funções, ela precisa se manter no ciclo circadiano. Então, aquela pessoa que não dorme, troca o dia pela noite, não está respeitando o seu ciclo circadiano. E por isso que não tem saúde. Quem não dorme, vive menos, vive por volta de 10 anos menos. Tá? Então, nós temos que respeitar. Por quê? Porque os órgãos tem horários para funcionar, o fígado funciona entre 2, 3 horas da manhã, o intestino às 5 da manhã, cada órgão tem o seu horário. Então, se nesse horário, por exemplo, de produção de hormônios, como testosterona, GH,
Você está acordado, você não está respeitando seu ciclo circadiano e não está produzindo esses hormônios, não está fazendo limpeza de toxinas, seu fígado não está funcionando. Então, isso que é importante, respeitar. Escuro é para dormir, tá? E não é o escuro da 1h da manhã, nem das 3 da manhã. Ao pôr do sol, a glândula pineal já começa a ativar. Então, se você quer ativar sua glândula pineal, olhe para o pôr do sol. O pôr do sol é sinal do quê? Que o dia está caindo e que a noite está chegando. É sinal que a melatonina tem que começar a ser produzida e o cortisol tem que abaixar. Esses dois hormônios estão numa gangorra. Quando um sobe, o outro abaixa. Quando o outro sobe, o outro abaixa. Melatonina sobe à noite, cortisol abaixa. E de manhã, ao contrário, cortisol sobe e a melatonina baixa. Por isso que à noite, né, ao pôr do sol, é quando você já começa a apagar as luzes da sua casa, né, deixar uma ou outra, aí diminuindo tanto a claridade como a agitação. É hora de você relaxar um pouco. Eu estou aqui com um difusor com óleo essencial, né, porque está na hora da gente relaxando, apagando as luzes, né? E se encaminhando aí para a produção da melatonina. De dia, muita gente, o que acontece? Sai de casa, nem abre as janelas, as cortinas, já coloca um óculos escuros e vai trabalhar e entra no escritório, não vê a luz do dia. A primeira coisa que você tem que fazer quando acorda, levanta, é olhar, né, para o céu e para o sol para despertar, para liberar o cortisol, né? E eu saio de madrugada de casa, mas agora com a chegada do verão, eu saio às 5h30 da manhã, mas já está claro, né? Já está claro. Então, eu não uso óculos escuros. Só quando o sol está batendo muito, mas você tem que ativar, né? Tem que ativar a sua vista também. Muita gente está enxergando mal porque fica sempre na escuridão. Por mais que o seu ambiente de trabalho, sua casa esteja iluminada, é ainda 2.000 vezes menos iluminação que a claridade do sol. Então, olha só como a natureza é perfeita. O homem tenta imitar a natureza, mas não consegue ser igual, né? Então, esse negócio de dia, noite, claro, escuro, tem que ser respeitados. Suas células da pineal, as células, sabe como chama? Pinealócitos, né? E já tem estudos, né? Já tem matérias assim de graus, né? De escolaridade, de pós-graduação, só estudando esses pinealócitos, especialistas neles, né? E eles recebem o estímulo do escuro e começam a sintetizar melatonina, tá? Por isso que a luz controla a produção de melatonina e o ciclo circadiano. Nosso relógio biológico faz a variação entre o cortisol, dia, melatonina, noite. Então, os dois sempre tem que estar em equilíbrio, tá? Quando um tá em nível alto, o outro tem que estar em nível baixo. Não pode os dois estarem altos, nem os dois estarem baixos ao mesmo tempo. Eles se equilibram. E para estimular a produção da melatonina, como eu falei, né? A dica é olhar para o pôr do sol. E ir apagando as luzes. Ler livro, por exemplo, um livro de capa amarelada, tá? As luzes que interferem na produção da melatonina é a branca, que é da televisão, e a azul, que é das telas, tá? Então, as telas devem ser protegidas, telas de celular, telas de computador, com filtro, né, de luz azul, e tem aquele óculos, né, Blue Blocker. Eu já gravei vídeos aí com esse óculos aí, hoje eu até esqueci de pegar, que ele bloqueia, Blue Blocker, bloqueia a luz azul. E televisão também, né, você pode colocar o óculos, mas no quarto não é lugar de televisão, o certo é nem ter, e nem uma luzinha, tá? O pico da melatonina é por volta das 2 da manhã, mas tem gente que fala que é às 11, né, então, por aí. Né? Tem um pico, você deve estar dormindo essa hora, 11 horas da noite tem que estar dormindo. Mas tem um problema, né? Os jovens ainda produzem uma boa quantidade de melatonina, mas depois dos 50 anos, que a maioria acho que tem, né,
por aí também, inclusive eu já passei, né? Faz 10 anos que eu passei de 50, e a sua produção começa a diminuir, tá? E com isso, o que acontece? Claro, aumenta a insônia, diminui a melatonina, diminui as conexões nervosas também. Então, com a insônia, você vai ter menos memória, aumenta a depressão, piora o humor, você não dorme, não relaxa, né? Engorda. Então, para que a melatonina seja produzida, ela depende de um aminoácido chamado triptofano. Então, esse aminoácido é super importante. Por quê? Esse aminoácido, dentro de um intestino saudável, por isso que eu falei que tem a ver com o intestino, sempre, tudo tem a ver com o intestino. Então, dentro de um intestino saudável, esse aminoácido, o triptofano, vai se converter em 5-hidroxitriptofano, que vai se converter em serotonina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar, e daí vem a melatonina. A serotonina se converte em melatonina. Mas só que a melatonina vai muito além do sono, vai muito além de estimular o sono. Como eu falei, todo mundo conhece melatonina, já liga ao sono, mas ela tem muito mais funções importantíssimas, né? Olha, para começar, ela não tem só receptor no sistema nervoso central, ela tem no sistema cardiovascular, no sistema imunológico, nas mamas, nos testículos, na placenta, no baço, no fígado, nos rins, no pâncreas, no córtex da adrenal, na pele, no cérebro e na retina, tá? Deve ter mais alguns aí, mas que eu lembro são esses, tá? E a melatonina é importante para evitar doenças cardiovasculares. Quem diria, né? A melatonina não é só para o sono? Não, ela evita, ela previne doenças cardiovasculares. Por quê? Porque ela tem um efeito vasodilatador, tá? E esse efeito vasodilatador vem do óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador, diminuindo a pressão arterial. Então, se diminui a pressão arterial, se suas artérias ficam mais elásticas, né? Não fica aquela artéria endurecida, onde aumenta a pressão, claro que você vai ter menos problemas cardíacos. Quem tem níveis adequados de melatonina tem 67 vezes menos risco de doenças coronarianas. Viu? Como é importante? Só por aí você já vê a importância da melatonina. Mas não para só aí. Ela também tem efeitos antioxidantes muito mais potentes do que qualquer outra. Então, ela é capaz de neutralizar uma espécie reativa de oxigênio sem se tornar outra espécie reativa de Ross. O que eu falei? Ninguém entendeu nada, né? Então, eu vou explicar. O que é radical livre? Radical livre é quando na última camada do elétron tem um elétron, na última camada do átomo tem um elétron a menos. Então, fica com número ímpar de elétron. Os elétrons, eles ficam girando, né? Cada um para um sentido horário, outro sentido anti-horário, mas impares. Quando acontece de doar um elétron, de perder um elétron, ou até de ganhar um elétron, a célula fica, né, com radical livre, fica com números ímpar de elétrons, não pode ter um número ímpar. O que acontece? Você toma um antioxidante, por exemplo, a vitamina C, que é um antioxidante. Então, tá faltando um elétron lá. A Linda já deu like, espero que vocês deem também, compartilhem a live. Tá faltando elétron. A vitamina C, você toma a vitamina C, ela doa um elétron. Pronto, já ficou legal. Só que ela se oxida. Ela pode virar ácido ascorbil. Ela se oxidou porque ela doou um elétron. Aí vai a vitamina E, por exemplo. A vitamina E vai lá, doa um elétron para a vitamina C. Pronto, ficou tudo ok. Só que a vitamina E se oxidou também, né? Então, o que acontece? Vem por último, né? Depois de todo esse processo, aí vira peróxido de hidrogênio, é aquele que embranquece seu cabelo, por exemplo, né? Aí vem por último a glutationa. A glutationa é a enzima mais antioxidante que nós produzimos. Mas aonde que entra a melatonina em toda essa história?
Simplesmente a melatonina tem a capacidade de, lá no fígado, ajudar a produzir a glutationa. Não só a glutationa, como a catalase também, né? Então, as enzimas antioxidantes que nós produzimos é a glutationa, a catalase, a superóxido desmutase, a SOD, né? Então, as maiores enzimas antioxidantes que nós produzimos são essas, e a melatonina participa desse processo. Olha só, ela é capaz de neutralizar 10 radicais livres, tá? Enquanto os outros antioxidantes, somente 1. Então, é 10 para 1. Pode-se dizer que ela é 10 vezes mais potente que qualquer outro antioxidante. E tem mais uma vantagem. Ela atua tanto na gordura quanto no meio aquoso. Então, ela é lipo e hidrossolúvel. Por exemplo, a vitamina C, que ela é um antioxidante, ela é hidrossolúvel. Ela age meio aquoso. A vitamina E, que é outro antioxidante, é lipossolúvel, né? Então, mas a melatonina é os dois, então ela abrange mais. Por isso que ela é o maior antioxidante que a gente tem. Tem vários trabalhos a respeito da melatonina e câncer também. Então, ela, além de antioxidante, ela é anticancerígena. Ela previne o câncer. Ela aumenta a apoptose de células tumorais. Ela contribui com o tratamento do câncer, inclusive, independente de que tipo de tratamento você está fazendo. E, além disso, ela diminui os efeitos colaterais da quimioterapia. E não basta isso, né? Tem mais, tem mais. Além de tudo isso, ela é um potente anti-inflamatório. Olha, tem trabalhos que mostrando a comparação da melatonina com o ibuprofeno. Ibuprofeno, vocês sabem, né? Aquele remédio, né? Anti-inflamatório. Então, ela age na dor e na inflamação de maneira natural, enquanto o ibuprofeno, você toma de manhã a melatonina. Bom, eu vou chegar lá. O Donato está falando que toma de manhã. Eu vou explicar também por que a gente pode tomar durante o dia a melatonina, tá? Então, ela age também na dor e na inflamação, comparando com o ibuprofeno, efeitos iguais, sem o efeito colateral de um remédio, né? O remédio vai inflamar o fígado. Ó, pessoas com fibromialgia, artrites, quadros de mialgia, o que é mialgia? Inflamação dos músculos, dor muscular, né? Ela aumenta o limiar da dor. O que é aumentar o limiar da dor? A pessoa tem limiares, né? Diferentes. Por exemplo, tem pessoas super sensíveis à dor, né? Você faz assim e já dói. O limiar é baixo. Tem outras que você torce lá o dedo, né? Não tem dor, limiar alto. Então, ela aumenta o limiar da dor. Você não vai sentir dor à toa, né? Você vai ser mais resistente à dor. E também tem vários estudos comprovando o uso da melatonina na fertilidade da mulher. Ela modula o sistema imune e aumenta a imunidade também. E, bom, vou aproveitar o gancho aí do Donato, que ele falou que toma de dia. O que é bom de dia? Você vai dormir de dia? Não. Nesse caso, você está querendo melhorar a produção da serotonina, né? Porque ela também modula o intestino, ela ajuda no intestino. Então, o intestino saudável vai produzir mais serotonina, que à noite vai virar a melatonina. Serotonina, à noite vira melatonina. Mas durante o dia você pode tomar a melatonina, porque ela ajuda também no intestino, tá? E também a melatonina é muito mais que o hormônio do sono, por tudo isso e muito mais. Olha, de 200 anos para cá, com a luz elétrica, né? Com o advento da luz elétrica, o que aconteceu com as pessoas? A pineal começa a sofrer alterações. Por quê? Por exemplo, agora, né? Agora tudo bem, é um horário, 8h30 da noite, eu estou cheia de luz aqui. Mas assim que termina a live, o que eu faço? Eu começo a apagar tudo, né? Desligo o computador, já não vejo mais tela. Se eu for ver alguma coisa no celular, eu ponho meu óculos, eu ponho filtro no celular. Por quê? Porque já está na hora de se preparar, né? Para o corpo preparar, para o cérebro, para a pineal, e se preparando para liberar a melatonina e abaixar o cortisol. Quem tem cortisol alto à noite não dorme, né? Porque o cortisol alto
É agitação, cortisol tem que estar alto pela manhã. Por isso que a gente aprendeu comigo, né? Tomar de dia a melatonina. Por isso que a gente tem que respeitar o ciclo circadiano. Então, as pessoas ficam com luzes acesas, fora de horário, e aí começa a cair a queda da pineal na produção da melatonina. Ainda tem as calcificações da pineal, né? Sem citar isso. Sabe quem calcifica a pineal? Aquele flúor que o seu dentista põe em você, né? Aquela pasta de dente com flúor, a água com flúor. Então, o flúor, além de ser neurotóxico, além de propiciar um hipotireoidismo, ainda calcifica a pineal. E a pineal calcificada não vai produzir a serotonina. Aí você pode estar se questionando por que o homem da caverna dormia de luz acesa. Qual que é a luz do homem da caverna? Qual que é a luz do homem da caverna? É a fogueira, né? Não dormia com a luz das estrelas, né? E com a fogueira. E por que a pineal dele não era afetada? Quais as cores que eu falei que afetam a pineal? Que bloqueiam a produção de melatonina? Azul, que é das telas, né? Computadores e celulares. E a branca, que é da televisão. Que luz que tem na fogueira? Amarela e vermelha. Então, quando você tiver vontade de fazer pipi, xixi, você vai no banheiro no escuro, de preferência. Mas se você não tiver certeza que você vai acertar o vaso sanitário e nem a porta do banheiro, você acenda uma luzinha ou amarela ou vermelha, né? A gente tem duas amigas aí que elas deixam uma luz branca no banheiro, mas aquela bem clara, assim, porque, né, de noite levanta, mas está errado isso daí, porque imediatamente acendeu a luz, bloqueou a pineal. De preferência, quem dorme bem não levanta para ir ao banheiro, tá? Porque a bexiga é feita para ter elasticidade, então ela suporta bastante quantidade de urina. Mas, né, quem ainda não tem um sono reparador, que acorda, aí dá vontade de ir ao banheiro, né? Não acordou porque está com vontade de ir ao banheiro. É que acorda e dá vontade, porque está acordado, viu? A bexiga pode estar cheia, que uma pessoa que tem sono reparador não acorda. Mas se acordar, é isso, uma lanterninha, uma luzinha, luz amarela ou vermelha. Essas não afetam a pineal. Bom, alguém perguntou se ficar suplementando melatonina vai afetar a glândula. E a resposta é não, né? Muitas vezes a gente tem que repor melatonina porque com a idade a pineal começa a calcificar. Com a própria idade, a produção de melatonina começa a diminuir. Mas não tem o prejuízo de a glândula parar a sua produção, tá? Não ocorre isso, isso é um mito. E com a melatonina, você atinge o sono REM e acorda descansado. Diferente desses remédios, né? Tarja preta, Rivotril, esses daí, por quê? Você pode até dormir, mas não atinge o sono REM. Não é um sono reparador. Por isso que dá aquele efeito ressaca, né? Você acorda de manhã e fala, poxa, mas eu dormi a noite inteira, por que eu estou assim? Né? Raciocínio lento, sintoma de ressaca. Então, por que não atinge o sono REM? Disfarça, né? Como todo remédio, dá aquela disfarçada, você pensa que dormiu e não atingiu o sono REM. O sono REM, para você saber se atingiu ou não, é na hora dos sonhos. Quem não sonha não está com sono reparador. Então, a pessoa tem que sonhar, tá? E é justamente nessa hora. Nosso sono é feito de 4 ciclos. Uma vez eu fiz um vídeo bem mais específico falando cada ciclo. E é horrível quando você está no último ciclo e o despertador toca, né? Comigo acontece, porque eu tenho que levantar muito cedo, não tem jeito. Mas o ideal é você acordar naturalmente, tá? Para você completar todos os ciclos. Mas a melatonina é uma ótima ajuda aí para você atingir o sono REM.
E tem gente dependendo aí desses remédios tarja preta. Uma dica que eu dou é começar com doses pequenas. Tem gente que a dose máxima de melatonina é 10 miligramas. Tem gente que já começa com 10. Ah, eu quero dormir bem, eu quero desmaiar, eu quero deitar e desmaiar. Não, dá efeito contrário. Você tem que começar com doses pequenas, meio miligrama, 1 miligrama. E você pode também, o seu prescritor pode dosar. Por exemplo, você deita na cama e dorme rápido, mas não mantém o sono, fica acordando. Então, nesse caso, eu daria 20% de melatonina absorção rápida, porque você não precisa muito, você já dorme rápido, e 80% absorção lenta. Ah, mas eu deito na cama, demoro lá, fico me virando, demoro 1 hora para pegar no sono, mas depois que eu pego no sono, aí vai que é uma beleza. Nesse caso é o contrário, você dá uma dose maior de absorção rápida, para pegar no sono rápido, e uma dose menor de absorção lenta. Ah, mas eu demoro para dormir e também quando eu durmo, depois eu fico acordando. Então dá 50%, 50%, rápido e lento. Tá bom? Então, ou pede para o seu prescritor, né? Tem alguns profissionais de saúde aqui, é uma dica para você dar para os seus pacientes, e quem não peça para o seu profissional fazer assim, tá? Nesse caso é cápsula, não é sublingual, tá? Não tem como fazer, é uma cápsula dual, porque são 2 tipos. Não tem como fazer sublingual, pelo menos a farmácia que eu trabalho não consegue fazer, tá? E outra, né? Como a gente falou do sono, falamos que ela é antioxidante, anti-inflamatória, anticancerígena, aumenta a fertilidade, aumenta a imunidade, muitas vezes a pessoa dorme bem, mas toma melatonina, porque ela melhora o intestino, como o Donato faz. Toma de manhã, né? Pode ser na hora do almoço, e à tarde. Na hora do almoço, para melhorar o intestino, para aumentar a produção de serotonina. Então, a melatonina ela é prescrita para quem não tem problema de sono, muitas vezes. Mas tem inflamações, tem estresse oxidativo, justamente porque ela é um potentíssimo antioxidante. Então, como vocês veem aí, a melatonina vai muito além do sono. E é um hormônio pouco estudado, pouco falado, e quando se fala, se relaciona só ao sono. E não é isso, tá? Então, quem tem câncer também, né? Donato, por exemplo. Então, Donato não é porque ele está aqui presente, mas ele é exemplar, porque ele faz tudo direitinho. Tudo direitinho, vai aprendendo, vai fazendo, por isso que está em remissão, né? Está super bem. E é isso aí. Então, não se desespere se você tem alguma doença mais grave, que tudo é revertido, tá? Tudo dá para ser revertido.